Nós estamos nessa jornada do sábado passado, sábado passado não, a última jornada faz o quê? 3 sábados? Retrasados, 2 sábados atrás, e essa agora. Talvez a gente tenha que fazer mais uma jornada para dar continuidade ao desenvolvimento da igreja cristã, mas eu estou dando salto. A minha preocupação foi demorar mais no início da igreja cristã, no período apostólico, a gente estabelecer bases mais claras de como era a igreja dirigida pelos apóstolos. Na outra jornada eu cheguei a mencionar os irmãos que não estavam, a Cláudia não estava, o casal, o Jussi e a esposa. Estou pronunciando certo o nome? Jussi, então estou certo. Ele e a esposa não estavam. Então eu mencionava algumas coisas do desenvolvimento da igreja cristã. E ao fazê-lo, eu precisava, antes de entrar nos pais da igreja, eu tinha que mencionar como é que era a igreja no período dos apóstolos. E aí eu fiz a seguinte, os irmãos que estavam vão se lembrar, eu fiz a seguinte, é uma ilustração, mas que de algum modo já deve ter passado pela cabeça de muitos de nós, de vocês todos evangélicos e do casal católico. Vocês todos evangélicos, que bom se na minha igreja o pastor fosse o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Vocês católicos, que bom que o pároco da minha igreja fosse São Pedro, fosse São Paulo, fosse São João. Isso pode passar na cabeça da gente, mas é um pensamento bom, mas iludido. Por que iludido? Porque quando eu falo isso, que bom se o pastor da minha igreja, sou membro da igreja aqui, o pastor é o Daniel, tem muitas virtudes, e ele vai ter algum defeito. O único perfeito é Jesus? Não, tem muitos. Não, tá bom. Perdão. Então veja, e aí eu estou bronqueado com um ou outro defeito do meu pastor, e aí eu fico pensando, puxa, mas a minha igreja seria bem melhor se o pastor fosse Paulo, se o pastor fosse Pedro. E aí eu afirmo para vocês que não seria melhor. E por que não seria melhor? Com que base eu posso afirmar isso? Porque as igrejas pastoreadas por eles eram cheias de problemas. Então não era o fato de o pastor ser um apóstolo que a igreja seria perfeita. Onde está o ser humano está a imperfeição. Isso é próprio. E um ser humano sozinho é imperfeito. Imagina seres humanos reunidos numa mesma comunidade. As imperfeições se multiplicam. A igreja perfeita vai estar lá. Claro, a igreja perfeita estará lá. Então, irmãos, Esse é o que eu estava pensando, que eu estava falando para mim, que eu fico assim, eu não gosto muito dessa. Não é que eu não gosto, mas assim, eu acho que quando fica essa história de hierarquia, de homens, de fulano é melhor, essa idolatria humana dos humanos, né? Pessoas que vivem sua vida cristã dependentes daquele pastor, e se aquele pastor cai junto, né? E eu acho que nós estamos estudando aqui a história, mas nessa ideia que você está colocando, não é o homem, né? Não é o Pedro, o Paulo, o João, é a tua vida com Cristo, é aquilo que está falando na casa dele. É importante, a Bíblia deixa clara a importância dos líderes, né? Mas que é olhando para Jesus. isso, é isso mesmo. Foi boa observação, tá? A gente está enfocando a história da igreja e a necessidade dessa organização na igreja e das lideranças. Mas lembrando sempre, o modelo nosso é Jesus. O autor de Hebreus fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. De certo modo, ele está parafraseando Isaías, olhai para mim e vivei, diz o Deus da velha aliança. Na nova aliança, a mesma palavra, de certo modo, está repetida. Então, não é para olhar para nenhum homem, para nenhuma mulher, como aquele ali, se ele for para o céu, eu vou com ele, se ele cair, eu caio junto. Não pode ser assim. É só Jesus que é o nosso exemplo. Vocês já conhecem o antigo ditado
Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Porque Ele fez tudo para eu ser salvo. É só se eu não quiser ser salvo. Porque Ele quer. E tudo que era preciso Ele já fez. Bom, depois a gente entra, podemos entrar se der tempo, se não der, nesse que é na outra jornada. Perdão. Quando eu disse, eu não preciso fazer nada para me salvar, parece que eu falei uma heresia. Eu não estou negando as boas obras. O mesmo apóstolo Paulo, que fala que a salvação é pela graça por meio da fé, ele fala que Deus preparou de antemão boas obras para que nelas andássemos, quer dizer, para que a gente praticasse. A diferença é que posso repetir um trocadilho que é usado nos debates com espíritas. Vocês sabem qual é o lema principal do espiritismo kardecista? Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema. Podem perceber como os espíritas têm obras de caridade, têm instituições, creches. As igrejas evangélicas têm também, mas isso é o forte dos espíritas. Ficava louco em São Paulo, no tribunal, quando o juiz queria condenar alguém a pagar. Não era crime para ir para a prisão, era para pagar a cesta básica e tal. Adivinha para que era canalizado? Não era para uma instituição católica, uma instituição presbiteriana, metodista, adventista, batista, Assembleia de Deus. Era para os lares espíritas. E eu ficava louco porque achava que o juiz tinha que distribuir, né? Uma vez vai para um lar espírita, outra vez vai para um lar católico, outra vez vai para um lar metodista, assembleano. Eu acho que o ideal seria esse, mas não. Vai tudo para a Fundação André Luiz, em São Paulo. Isso vinha na sentença. Então o lema deles é: fora da caridade não há salvação. E aí o contraponto disso que a teologia apresenta para os nossos amigos espíritas é: todo salvo em Cristo pratica boas obras. Passamos bem a todos, mas principalmente aos da fé. Então, todo salvo em Cristo pratica boas obras, mas nem todo aquele que pratica boas obras é um salvo em Cristo. É fácil. Olha políticos em época que antecede a eleição, com todo respeito ao marido e ao grupo lá, mas ajuda esse, ajuda aquele, ajuda... Claro, tem que angariar voto e está fazendo boa obra. Isso não garante que seja um salvo. O interesse é outro. Tá bom? Então, para ficar claro o trocadilho, todo salvo em Cristo pratica boas obras, mas nem todo aquele que pratica boas obras é um salvo em Cristo. Simples assim. Tá? Então, voltemos à nossa... Ei, posso falar uma coisinha disso? Diga, pode. Pegasse o teu trocadilho aí, alguma coisa do tipo assim, Filipenses fala que aquele que prega por inveja, por porfia, importa que o evangelho seja pregado. E daria para fazer alguma coisa assim, todo salvo prega ou anuncia por Jesus, mas nem todo que prega é salvo. É verdade, mas tá bom, é razoável. É razoável. Olha, se Deus usou animais para cumprir o seu propósito, para entregar uma mensagem, Deus usou animal irracional. Por que Deus não pode usar um... Agora eu vou exagerar, mas eu vou falar. Por que Deus não pode usar um narcotraficante? Eu acho que o lugar de narcotraficante é na cadeia. Eu acho que todos vocês concordam comigo. Mas Deus pode usar uma pessoa dessas. Eu contava para um irmão que foi pastor e me procurou, não faz muito tempo. E ele não é mais pastor. E ele teve um reboliço na vida dele. Na família. Nossa, 1000 coisas aconteceram. Com as filhas, com a esposa, com ele mesmo. E ele me ligou
chorando e envergonhado do que aconteceu. Ele disse para mim: eu fui parar na delegacia, fui denunciado pela Lei Maria da Penha. A minha vontade foi dizer: o lugar era lá mesmo, na delegacia. Mas ele ligou chorando, pedindo ajuda. E eu conversei com ele um pouco e disse: eu gostaria que tu lesse um livro. O nome é O que Significa Amar a Deus. Eu não sei se ainda esse livro está disponível nas livrarias. Eu tenho. Esse livro foi escrito por Charles Colson. Ele era conhecido como Chuck Colson. Charles Colson era o advogado número 1 do governo dos Estados Unidos da América, sob a presidência de Richard Nixon. Escândalo Watergate. Isso, o escândalo de Watergate. O Nixon, ele teve que renunciar, porque senão ele sofreria impeachment. Estavam comprovadas as falcatruas da administração dele, todas comprovadas. O advogado número 1, conselheiro dele, Charles Colson, foi o primeiro a ir para a cadeia. O Nixon não foi preso, ele renunciou, fez um acordo, renuncia. É um instituto de direito chamado delação premiada ou colaboração premiada. Então, dependendo do grau de delação, para ajudar a apurar um crime, tem a pena reduzida ou até tem a pena substituída. Naquele caso, a substituição da pena foi a renúncia. Porque mesmo que ele não fizesse isso, ele seria, o Congresso iria aplicar em nome dele. Colson foi para a cadeia. O livro Que Significa Amar a Deus, e eu recomendo a todos lerem, ele conta. Então, Colson, advogado número 1 dos Estados Unidos, doutor em Direito, dava cursos nas principais universidades do mundo, a preço de ouro, requisitadíssimo. Naquela gestão, ele era o advogado número 1 do mundo, porque os Estados Unidos era a nação mais poderosa do mundo, se é que ainda não é, mas pelo menos era. Então ele tinha medalhas, ele tinha honrarias, ele tinha condecorações, ele tinha títulos e titulação. E ele escreve no livro dele que nada das honrarias, condecorações e títulos Deus usou. Deus usou para salvá-lo aquilo de que mais ele se envergonhava: ter ido para a cadeia como desonesto, como ladrão da República. Lá na prisão ele se converteu. E Colson Foi esse que fez o trabalho depois na prisão? E Colson fundou um ministério, Prison Fellowship. É um ministério de evangelização dos presídios que existe no mundo inteiro. Mas se eu falei para esse pastor amigo, eu não disse que o que aconteceu com ele não foi nada. Foi grave, claro que foi grave. Ora, um pastor parar numa delegacia e a acusação era infringente à Lei Maria da Penha. Você não sabe o que eu estou falando, né? Sim. Violência contra a esposa. Seria vergonhoso por qualquer razão que não fosse por causa do Evangelho. Agora imagina por essa razão: machista, covarde e por aí vai. Tudo que eu pude dizer é isso. Essa tua vergonha, se há o verdadeiro arrependimento e volta a Deus, Deus pode usar isso como uma bênção para ajudar pessoas que estejam vivendo a situação que agora nós estamos vivendo. Ele me agradeceu e tal. E disse que ia passar o meu livro para ele quando encontrar. Por que isso, hein? Por alguma razão. Eu não lembro que me fez mudar isso. Viajei, né, Rodrigo? Viajei. Pequena viagem. Vamos lá. Bom, irmãos, voltando à igreja cristã, a pergunta é: ficou alguma dúvida sobre? São 5 horas. A gente vai até às 6, amigo? Então temos 1 hora. Porque eu queria avançar, mas se não, os irmãos perguntem. A gente não tem pressa. O que importa é que as coisas, os temas e os questionamentos comecem a ser aclarados. Essa é a ideia, tá? Então, o que eu ia perguntar aos irmãos sobre
uma hierarquia dentro da igreja, uma hierarquia sacerdotal. Uma hierarquia, vou substituir a palavra sacerdotal por uma hierarquia eclesiástica. A necessidade dos bispos do período pós-apostólico serem firmes na doutrina. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma sugestão? A dúvida eu tentei aqui justificar a conduta daqueles pais da igreja, a firmeza dos pais da igreja. Aliás, tem alguém assistindo à distância? São gravados. Ah, então tá. Porque hoje de manhã na escola bíblica, para quem não estava, houve uma interferência à distância e o assunto não era para discutir a lição, era para confrontar a palavra de Deus e nos colocar contra a parede. E eu respondi honestamente. Pediram para eu responder, eu respondi honestamente. Depois eu pedi desculpa para o grupo que estava presente, porque o assunto não tinha nada a ver com o nosso estudo bíblico, absolutamente nada. E por isso eu me achei responsável e pedi desculpas. Depois, quando a gente estava indo para o almoço, a mãe do rapaz manda uma mensagem agradecendo a igreja, enfim, e a Rose me falou uma coisa que eu não era lúcida para mim. Ela falou: você foi firme com ele, tinha que ser firme, porque a intenção era jogar a gente contra, era chocar a nossa fé. Para vocês que não estavam, perguntou se a Bíblia é perfeita e Deus é perfeito, mandou ler Gênesis 6:6. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então Deus não é perfeito, se arrependeu. E graças a Deus houve uma resposta teológica, honesta, sincera e tal, mas firme. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. Naquilo que a gente tem convicção de fé, nós precisamos defender a nossa fé com convicção. Eu já ouvi pregações por aí afora que quem estava pregando não acreditava no que ele estava falando. Alguém aqui já foi vendedor? Eu já. O melhor era do Barça. Já foi vendedor? Além de Barça, que era o vendedor. Então, eu quero dizer o seguinte, o vendedor que não acredita no produto que ele está vendendo é um fracassado, ele não vai longe. Mesmo que o seu produto não seja o melhor, o vendedor tem que colocá-lo como algo muito bom. O seu cliente em potencial necessita, que não vai ser bom para ele. Gente, o pregador que não acredita no que está pregando, ele não convence ninguém. As pessoas vão dizer: mas não é o pregador que convence, é o Espírito Santo. É verdade, é o Espírito Santo. Mas quem fala por intermédio de Deus, no mínimo tem que acreditar naquilo que está falando. No mínimo. Ou muda de função. Não é verdade? Então tá. Então eu volto à questão dos bispos. Os bispos que eu quero falar agora, os pais da igreja do período imediatamente pós-apostólico, do ano 100 ao ano 200 e pouco, 300, vamos chegar ali. Vamos até Nicéia, 325. Do ano 100 até 325. Foi o concílio de Nicéia. Nicéia da Itália, né? Irmãos, eles velavam, eles lutavam para que os cristãos de berço e os cristãos novos, os gentios, vou usar a expressão da igreja católica, os pagãos, tá? Os pagãos abraçassem a fé em Cristo. Eles lutavam por isso. Paralelamente ao empenho, à luta deles, havia o trabalho de Satanás, usando pessoas não de fora da igreja, pessoas de dentro da igreja, para levantar questionamentos sobre a pessoa de Cristo. Aquilo que eu falei, se ele era Deus, Deus não morre, então Jesus não morreu. Ele não era Deus, ele era só homem, mas ele andava tão assim em Deus, que ele até parecia ser Deus. Olha, no Velho Testamento, todo mundo sabe que Moisés não era Deus, mas quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o rosto dele resplandecia, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então,
Jesus era a mesma coisa. Ele andou tão assim com Deus que ele parecia ser Deus, mas ele não era Deus. Ele morreu. Bom, ele morreu, aí eles não negavam. Mas aí ele não tem poder para perdoar o pecado. Ele não era Deus, só Deus perdoa o pecado. Percebe as decorrências dessas artimanhas satânicas revestidas de interesse teológico, religioso, bíblico. Então, irmãos, antes de nós julgarmos os pais da igreja, e tem coisas que a gente vai ler e não vai concordar, é melhor a gente pensar que eles deram o seu melhor na época, à luz do que eles tinham. Hoje, o conhecimento nas áreas em geral da humanidade, o conhecimento humanístico mesmo, nossa, como cresceu, como evoluiu. Eu vou dar um exemplo bobinho. Quem aqui tem menos de 30 anos? Contrário. Quem aqui há 30 anos atrás já andava por aí? Pegava ônibus, entrava na padaria, entrava no bar. Vocês lembram que a gente entrava e as pessoas, o lugar estava fechado, tirava o cigarro, fumava na frente de todo mundo. Entrava no hospital, tirava o cigarro e fumava, tinha médico fumando no hospital. Era normal. Era absolutamente normal. Eu não estou dizendo que não fazia mal. Eu estou dizendo que era normal e era uma prática aceitável, não censurável. Imagina alguém tirar um cigarro e acender. Vocês foram no cinema e acender um cigarro. Vocês estão na praça de alimentação do shopping, qualquer deles, e alguém tira um cigarro. Isso choca! Não precisa ser crente. Choca! Porque isso não se aceita mais. Eu estou querendo dizer que o pensamento humano, o conhecimento da vida e das nossas circunstâncias evoluiu muito. Quando eu for julgar os pais da igreja, eu tenho que pensar que eles escreveram de acordo com a cultura daquela época, de acordo com a civilização daquela época. Nós conversávamos, a Mary e eu, acho que a Rose participou, de um exemplo de Paulo o apóstolo. Vocês não imaginam como é difícil para mim falar para parentes meus, negros como eu, não crentes, para explicar o texto de Paulo, que não condenou a escravidão, no livro de Filemão. O Onésimo era um escravo fujão, ele fugiu. E Paulo na cadeia evangelizou, Paulo evangelizou Onésimo. Onésimo aceitou Jesus, se converteu, e o conselho de Paulo foi para ele voltar para o senhor dele, para o Filemão. Levou uma carta. Paulo também tinha evangelizado o Filemão, antes. E aí ele falou: recebe o Onésimo, porque ele é nosso irmão em Cristo, e você deve a mim. Só faltou Paulo dizer assim: você deve a mim a sua salvação. É claro que a salvação é Jesus, mas Paulo foi a instrumentalidade do Senhor para apresentar um plano de salvação para o Filemão. Mas sujeitai-vos aos vossos senhores. Está falando de uma relação de escravo e de senhor. Como dizer para um negro que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada a palavra de Deus, um negro razoavelmente esclarecido, que Paulo não era a favor da escravidão? Para lembrar que a escravidão nos dias de Paulo não era escravidão africana. Eram escravos loiros de olhos azuis. Bastava ter sido conquistado por Roma, se tornava vassalo, se tornava escravo de Roma. Essa era a realidade de lá. Agora, quando a gente lê hoje, qual é a ideia que a gente tem de escravo? De um negro acorrentado, de uma negra acorrentada. Então é difícil de convidar a pessoa a andar contigo para contextualizar a situação. Aqui em Curitiba, eu vim ser pastor nos anos 80, mais precisamente em 1984. Era um jovem pastor. E vira e mexe nas minhas pregações, eu citava um padre de quem eu sou extremamente admirador. Eu citava trechos do padre Antônio Vieira. Na verdade, eu tenho os sermões do padre Antônio Vieira em 5 volumes lá na minha estante. Cada volumão assim.
Ele pregava para o império, para a elite, mas cada sermão do Padre Vieira. E eu citava de vez em quando, qual é a tranquilidade? Eu era pastor auxiliar. E o pastor titular era um pastor já idoso. E um dia do almoço, na casa de um parente dele, o Benício, no almoço, conversa vai, conversa vem. O pastor mais velho chegou para mim e perguntou: pastor, você sabia? Eu estava incomodando a igreja, citava o Padre Antônio Vieira e não sabia. E eles não queriam dizer que eu estava incomodando, não queriam dizer direto. Onde eles foram mexer? Na minha pele. Pastor, você sabia que o Padre Antônio Vieira abençoou os portugueses no tráfico negreiro, dizendo que Portugal deveria continuar trazendo os negros da África para cá? Eles prestavam um bem ao reino de Deus, porque negro não tem alma? Eu disse: sabia. Aí ficou me olhando: sabia. Só faltou perguntar, mas... E ainda vai citar o Padre Vieira, ele não perguntou, mas ficou no ar a interrogação. Eu disse: pastor, eu julgo as falas das pessoas de acordo com o contexto da época. Na época se pensava que negros e índios não tinham alma, que nenhum iria para o céu. Tentaram subjugar os índios eram revoltados, não deu certo. A solução foi trazer negros, pegar laço na África e trazer os navios negreiros. Então, essa era a cultura da época. Eu não posso fazer um julgamento com o conhecimento de mundo e de vida que eu tenho hoje, mas o conhecimento de um ato de 500 anos atrás. Esse meu julgamento chama-se anacrônico. Ele é injusto, porque a pessoa que falou isso há 500 anos atrás, ela falou acreditando que estava falando da coisa mais certa do mundo. Quando descoberta a África, eles levaram negros para Londres e fizeram um zoológico para as pessoas irem olhar os negros. Os negros, porque era uma figura exótica. Vocês estão me entendendo? Então assim, irmão, mas o que eu estou querendo dizer é: nós precisamos julgar a história não com a lupa de hoje, tem que ser com a lente de lá do tempo do acontecimento dos fatos. Nós temos em direito uma expressão que se usa, é uma expressão do latim: tempus regit actum. Eu tenho que julgar a coisa no tempo em que o ato foi praticado. Ah, fulano praticou isso há 5 anos atrás, mas a lei que diz que esse crime que ele praticou, de quando é? Ah, é do ano passado. Essa lei nova não pode retroagir para punir alguém. A lei nova só retroage para beneficiar, para punir jamais. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. É um princípio universal do direito. De certo modo, a gente quer julgar Padre Vieira ou até os pais da igreja com a lei nova. Qual que é a lei nova? O conhecimento atual, recente, que a gente tem. Eu não sei se estou sendo claro. Eu estou tentando passar para os irmãos. Então, irmãos, tá bom, né? Permitam-me deixar bem o mais claro possível. Os pais da igreja, eu acho que nós não vamos conseguir passar todos os pais da igreja. Eu falei para a Mary que hoje pretendia passar Clemente, Inácio e Policarpo. E não dá. Mas isso a gente pode dizer: os pais da igreja fizeram o melhor para a igreja de Cristo. Eles deram o seu melhor. Eu vou antecipar um assunto, Rabino, que é sobre o dia do Senhor, o Shabat. Para nós, batistas do sétimo dia, é inequívoco, é bíblico que o sábado, o Shabat, é o dia do Senhor. Por que para nós é inequívoco? Ele é uma instituição da antiga aliança, que não foi revogada na nova. Se ela tivesse sido revogada, porque tem instituições da antiga aliança que foram revogadas,
matar uma pombinha, matar um cordeirinho. Há religiões que ainda mantêm isso, vocês sabem. Sacrifica galinha preta na esquina, cabeça de bode preto, pipoca, milho, sabe do que eu estou falando? Então, há religiões que ainda fazem a prática de sacrifício de animais. Nós cristãos estamos convencidos de que tudo isso que era vigente na velha aliança acabou na cruz, com Cristo. Não por outra razão, São João o Batista, quando viu Jesus, a comitiva de João, a comitiva de Jesus, pararam uma diante da outra e João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João está dizendo com essa palavra? Não precisa mais matar cordeirinho. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus. Então essa prática acabou. E várias outras práticas, tinha práticas que eram extremamente prejudiciais a vocês do sexo feminino, como por exemplo, logo depois que teve bebê, não poder se reunir para adorar a Deus. Tinha um período que estavam afastadas. No período da menstruação não podia. Então várias daquelas práticas caducaram na cruz. Agora, vamos voltar. Eu estava falando de nós, batistas do sétimo dia. Nós temos o sábado como o santo dia de Deus, porque está na velha aliança, mas não só por isso, porque não há nada na nova aliança que diz que foi desfeito isso. Não tem nenhum texto do Novo Testamento que diga que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Você sabe que eu estava numa live não faz anos, meses atrás, no máximo um ano atrás, e alguém, eu não me lembro de que estado do Brasil, me provocou, fez uma provocação ali. Como que vocês guardam o sábado? Como vocês dizem que o sábado é o dia do Senhor, se Paulo disse que era para recolher as ofertas no domingo? E eu respondi: é isso mesmo, Paulo disse para recolher as ofertas no domingo, mas esse texto não diz que a adoração no Shabá foi transferida para o domingo. Está apenas dizendo que ele ia passar lá para recolher as ofertas, para ele levar para tal igreja que estava necessitada. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, eu acho, se não estiver enganado, é no Coríntios, não me lembro onde está. É numa das escritos de Paulo o Apóstolo. E aí falei o seguinte: em qualquer legislação de qualquer país do mundo, há um princípio de que uma lei só pode ser revogada por outra posterior e superior. Tá? Então, um princípio universal do direito: uma lei só pode ser revogada por outra posterior e superior. Qual é o texto do Novo Testamento que fala da revogação do dia do Senhor, no Shabá, no sábado? Não tem nenhum. Então, por esse princípio, já cai por terra. Fala mesmo. Meu professor dominguista, de hermenêutica, ele começa dando a aula para falar de alguns princípios, assim, e ele fala, lembrando que o princípio da guarda do domingo, ela não acontece, você não tem na Bíblia algo escrito que você possa fazer apologia, ou possa fazer uma doutrina sobre isso, porque ela começa na tradição. Começa onde? Na tradição. Ah, sim, perfeito, ótimo. A gente já menciona isso aqui. Mas vamos lá. Então, não tem na Bíblia. Mesmo os irmãos que guardam o domingo, que são esclarecidos, sabem que não tem na Bíblia. Mas por que guardam o domingo? Por uma tradição. Há a tradição de que Jesus ressuscitou no domingo. Isso também é questionável. Há um grupo de estudiosos que entendem que a ressurreição foi no findar do sábado e iniciar o domingo. E o domingo não inicia no domingo de manhã. O domingo inicia ao pôr do sol. O sol, pelo cômputo bíblico dos dias, um dia vai de pôr de sol a pôr do sol. Pelo cômputo bíblico.
No cômputo ocidental, onde estamos nós, é de meia-noite a meia-noite, no cômputo ocidental, mas isso é muito posterior à tradição bíblica, comparavelmente posterior, fique claro isso. Então vamos lá. Então havia um grupo que entendia que, como Jesus ressuscitou no domingo, nada mais razoável do que homenageá-lo no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, e passaram a fazer reuniões de adoração no primeiro dia da semana, não em substituição à adoração no sábado. Continuava a adoração no sábado. E paralelamente, no domingo, uma reunião de gratidão por Jesus ter morrido e ressuscitado. Isso perdurou por algum tempo, até que houve um decreto de Constantino no ano 7 de março de 321, dizendo que o dia de repouso dos cristãos oficialmente passava a ser o primeiro dia da semana, passava a ser o domingo. E a cristandade foi junto. Então, o que eu quero dizer? Alguns pais da igreja foram também nessa linha, antes de Constantino mesmo, e depois também. O que eu falei numa outra jornada? Quando a igreja católica diz que o domingo é o dia do Senhor, e guarda o domingo como dia do Senhor, ela está sendo coerente com a sua estruturação doutrinária. Por que coerente com a sua estruturação doutrinária? Já volto na igreja católica, deixa eu falar dos evangélicos em geral. Os grandes doutores em teologia, evangélicos, batistas, presbiterianos, metodistas, falar dessas três mais tradicionais e que têm os maiores doutores do mundo em teologia. Alemães e americanos são topo do topo do topo. Eles ensinam um princípio da reforma luterana. A reforma luterana teve Lutero, falando logo lá atrás, 31 de março de 1517, as 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Lutero levantou, eram 95 teses, mas ele levantou 5 princípios que nortearam a reforma luterana e calvinista, fundadora do presbiterianismo. Quais eram os 5 princípios? Está no latim. Sola fide, somente a fé. Solo Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Bíblia. São 5, amigo. Sola Graça, obrigado. Sola Graça, somente a graça. Eu estou esquecendo mais um. Sola Fide, sola Escritura, sola Graça. Lembrei. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Não é o bispo tal, nem o chefe dos bispos, por mais brilhante que seja, ele merece a minha glória. Só lhe deu glória, a Deus somente glória. Vocês sabem? Lutero era estudante de direito na Alemanha. E um dia, voltando para casa, na zona rural, na cidade do interior, voltando para casa, houve uma tempestade muito grande, raios rasgando o céu e caindo perto dele. E ele achou que ia morrer. E ele se apegou com Santa Ana. Lutero, monge, se apegou com Santa Ana. Santa Ana, me proteja. Santa Ana, guarde a minha vida. E fez um juramento. Se me salvar, eu vou me dedicar ao trabalho eclesiástico. E Lutero foi salvo. E ele foi um alemão de palavra. Ele abandonou o direito e foi para o seminário. E se tornou um monge católico. Martin Luther. Ele passou a discordar de algumas coisas que ele via da administração da igreja comparada com a doutrina bíblica. E ele começou a se contrapor a isso. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Estava sendo construídas catedrais. E aí, para conseguir dinheiro dos ricos para a construção da catedral,
passaram-se a vender indulgências. O que eram as indulgências? Eram garantias de perdão de pecado e de entrada no céu, dependendo da quantia paga. Isso não é invenção de crentes, a história confirma isso. E isso mexeu com Lutero, porque ele leu na Bíblia que a salvação é de graça. Ele pensou, peraí, os ricos vão ser salvos, têm dinheiro para comprar indulgência, mas e os pobres? E está dito na Bíblia que Jesus veio para salvar a todos, mas por essa linha, só ricos que vão se salvar. E ele começou a se aprofundar no estudo das Escrituras. E aí ele começou a se aprofundar na Epístola aos Romanos. E Paulo, o apóstolo, em Romanos, diz que o justo viverá pela fé. E aí Lutero entendeu que a salvação é pela fé, que não é por obras. As obras são boas, devem ser praticadas, mas elas não salvam. É a obra de Cristo que salva, não a minha obra. Ele começou a pregar isso. E, bom, vocês conhecem o desfecho da história. Ele foi convidado a renunciar, ele não renunciou. Ele finalmente foi expulso da igreja, foi excomungado. Outro dia a gente entra em detalhes, como é que surgiu a igreja luterana. Não foi assim, está fora da igreja, agora vou fundar a igreja luterana. Não foi assim. Teve envolvimento político junto nisso. Os Kaiser da Alemanha aproveitaram, porque tinha que pagar uma grana grande para Roma. E daí eles aproveitaram a pregação de Lutero para não mandar mais dinheiro para Roma. E aí se juntaram a Lutero, não porque acreditassem na pregação de Lutero, porque queriam se livrar de Roma. Quem era protestante eram os Kaisers alemães, não era Lutero. Todos os livros que pegaram de história de Lutero diz que Lutero era protestante. Isso não é verdade. Protestantes eram os políticos da época. Lutero, tá certo, ele pregava contrariamente, mas ele não tinha o apelido de protestante. Ele deu força, né? Os caras deu força. Só que deu força. Mas onde eu quero chegar? Por que eu estou falando tudo isso? Porque um dos 5 princípios que mencionamos aqui era sola escritura. As igrejas evangélicas abraçaram esse princípio de Lutero, de sola escritura. Fala com um presbiteriano, ele vai repetir, sim, sola escritura. Fala com um metodista, ele vai repetir. Fala com um assembleano, qualquer um deles vai repetir. Acontece que se eu usar só a escritura, nem sei onde, aqui mesmo, se eu usar só a escritura, eu não vou encontrar base na escritura para eu guardar o domingo. Por que eu disse que a Igreja Católica é coerente? Porque no Concílio de Trento, 1500 e alguma coisa, 1545 a 1563, achem aí a data. Levou anos o Concílio de Trento, mas eu acho que é 1545 que começa. No Concílio de Trento foi feita o que nós passamos a conhecer como foi feita pelo Vaticano, a Contra-Reforma. Porque Lutero dizia, me mostrem pela Escritura que eu estou errado e eu me retrato, mas tem que me mostrar pela Escritura. Não conseguiram, Lutero não se retratou. Aí veio o Concílio de Trento e fecharam o seguinte dogma. Passou para a história da teologia como sendo a teoria das duas fontes. A teoria das duas fontes é assim. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui, digamos que seja livros do pai da igreja, São Jerônimo, São Clemente e tal. No Concílio de Trento ficou estabelecido que a Bíblia é a palavra de Deus e os pais da igreja são igualmente a palavra de Deus. Não tem na Bíblia, mas tem nos pais da igreja. Então é a palavra de Deus. Por isso que eu disse que a Igreja Católica é coerente ao guardar o domingo, porque ela entende que a tradição tem a mesma validade que a Bíblia. Mas e os evangélicos, que dizem só a Escritura, que contestam a tradição? Por que guardam o domingo? Daí, para mim, é incoerência. Irmãos, com isso, eu não estou dizendo que quem guarda o domingo não vai para o céu. Quem sou eu para dizer isso? Quem vai salvar é Jesus, e Ele é que sabe quem vai e quem não vai. Então, não estou dizendo mesmo, e nunca vou dizer isso. Agora eu estou falando de coerência. Estou
dizendo que a Igreja Católica é coerente na sua estruturação doutrinária. E a maioria das igrejas evangélicas não o são, porque nesse aspecto seguem a Igreja Católica e não tem como sustentar. A única sustentação evangélica, a Mary acabou de falar, a tradição. O professor dela não é a tradição. E é a tradição. Mas como se os evangelhos se juntam a Lutero para dizer que a tradição está num patamar abaixo da palavra de Deus? Como é que a tradição consegue invalidar a palavra de Deus? É nesse sentido que eu estou falando de coerência e incoerência. Bom, eu sugiro, a Mary tem lido sobre Inácio, sobre Clemente. Eu sugiro, Mary, se tu tiver tempo, de fazer um apanhado, assim, um pouquinho de obras de um, de outro, de pontos principais, e imprimir para os irmãos conhecerem um pouquinho, porque ninguém vai ler Pai da Igreja, desculpa. A gente da teologia lê, tem que ler, mas não. Se puder fazer uma resenha para a gente se situar. Eu acabei de dizer, por exemplo, que Clemente nasceu em 30, 35, morreu 100 e pouquinho. Então Clemente foi contemporâneo dos apóstolos e morreu depois que morreu o último deles, que foi João, no ano 100. Então viveu um pouco mais depois. Mas vai ter pai da igreja que não foi discípulo de apóstolo. Até, por exemplo, nós outro dia vamos falar sobre Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna. A tradição diz que ele foi discípulo de João, e por algum tempo foi discípulo de João. Ele tem alguma contribuição para a fé cristã? Muita. Clemente tem? Muita. Santo Inácio tem? Muita. Irmãos, a doutrina como que derrubou o arianismo. Desculpa, falei uma coisa. Havia nos tempos imediatamente pós-apostólicos um homem chamado Pedro Ário, que dizia que Jesus não é Deus, que Jesus não merece adoração, que ele era apenas um humano. Os modernos defensores do arianismo são os atuais membros da Sociedade Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová. Eles dizem que Jesus não é Deus. Houve dois pais da igreja, um chamado Tertuliano e outro chamado Atanásio, bispos que deram grandíssima, valiosíssima contribuição para a fé cristã, com estudo sistematizado mostrando pela Bíblia que Jesus é Deus. Um dia eu tive que dizer para um amigo meu, membro da nossa igreja, o Daniel conhece, estava se formando em teologia no seminário da Mary, Seminário Teológico Batista de São Paulo, curso presencial de 4 anos. Ele disse: olha, eu entendo Jesus como um grande ser, mas não como Deus. Mas o que ele é para ti? Ele é meu Salvador? Ele é meu Salvador. Mas não é mesmo. Como? Por que você pode dizer que Jesus não é meu Salvador? Porque tu está elegendo como Salvador um mentiroso salafrário. Por que você está falando isso? Porque Jesus disse: quem de vocês me acusa de pecado? Não tinham isso aqui para apontar contra ele. Outra coisa, um anjo não aceitava a adoração, Jesus aceitou. Quando Tomé duvidava que ele era o Jesus, e Jesus, sem Tomé falar nada, Jesus já sabia do ceticismo, da incredulidade de Tomé. Jesus disse: ô Tomé, põe a tua mão aqui, põe a tua mão. Aí quando Tomé viu que Jesus era Jesus mesmo, o texto sagrado diz que ele se ajoelhou, se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu, e adorou. Primeiro, Tomé chamou Jesus de Deus, e Jesus não fez nada para prevenir uma afronta dessa divindade. E em segundo lugar, Jesus aceitou a adoração. Sabe como é que está na Bíblia da Testemunha de Jeová? Que Tomé prestou homenagem a Jesus. A Bíblia diz que ele adorou Jesus. Da Testemunha de Jeová diz que ele homenageou Jesus. Fala, Rosa. Eu acho que uma sugestão, falta ainda um tempinho, nós teremos uma meia hora. Se a gente deixar esses
Tá. E aí eu sugiro que, porque assim, eu já estou perdida. E quando você fala lá, você fala no artigo. Vai e volta. Você vai e volta, e eu não consigo ir. Desculpa. Então, a minha sugestão, que, por exemplo, na jornada passada, que você falou do ano que João morreu, que é o 100 anos depois de Cristo, que você falou da sentença de Paulo, que foi uns 32 anos antes, 68 depois de Cristo. Isso. A execução de Paulo, E daí, quando você fala, ele morre, não, a sentença você falou. Prisão domiciliar em 64, a sentença em 68, né? Isso. Daí você mencionou o Policarpo, que foi falado semana passada, e que a gente estava até discutindo, ele meio que foi contemporâneo ali de João. Mas aí hoje, vendo aqui o livro da Meta, então Clemente vem antes, inclusive, né? Esses três que você citou, você tem Clemente primeiro, que é de 35 a 97, e aí você tem o Inácio de Antioquia, que é 35 a 110, e daí que vem Policarpo, que é de 69 a 155. O Clemente está de 30 até quando? 35 a 97. A história oficial dá 35 anos 100. Ele teria sido contemporâneo de morte de João. Então, e daí eu acho que nesse raciocínio, assim, acompanhando, né, o que a gente consegue, porque eu não tenho nada escrito. Tá. O que a gente tem que memorizar? Então, para mim, foi um divisor de águas na jornada entender que esses pais da igreja são meio que grudadinhos. E aí o Clemente, por exemplo, e existe a suspeita, né, não sei se você concorda, que ele seria aquele Clemente citado lá na Bíblia. Sim, de Colossenses, Filipenses 4. Né? A teologia se refere ao Clemente de Filipenses como sendo o Clemente da história pai da igreja. E é provável que seja isso mesmo? Não é provável. É uma dedução que se firmou pelo costume. Os pais da igreja disseram isso e não houve nenhum elemento seguro para contestar essa afirmação dos pais da igreja. Porque daí, Preciso eu fui claro, mas porque ele tem uma carta, esse Clemente, aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios. E é engraçado, eu li por cima ali, que tem alguns conteúdos que parece Paulo escrevendo, né? Há uma semelhança do conteúdo de primeira e segunda. É isso mesmo. Então, assim, e aí eu acho que é interessante isso, a gente ir nesse passo de entender, meio que localizando no tempo. Tá. Então, eu só me inteirei disso agora, hoje, né? Então, que Clemente teria sido discípulo de Paulo, se não é esse, mas andou naquele tempo de Paulo, né? E eu acho que assim seria interessante só destacar o que é mais importante deles. Tá. Não queria meio falar, Policarpo eu amei a história, todos nós conhecemos a história que o pastor Daniel sempre conta. Na hora da morte, Policarpo fala e tal. Então, eu acho que não adianta avançar, porque dá interesse de cada um de ir atrás, mas eu acho que assim, se a gente conseguisse pelo menos fechar esses três hoje sucintamente, Tá. eu acho que a gente fica preparado para outra jornada. Tá, entendi. Não fica perdido. Entendi. Mas eu vou ter que voltar a dar um pulo na reforma para fechar um assunto. Eu sei que o ideal seria ir, assim, se não década por década, século por século, até chegar à reforma. Eu sei que seria o ideal. Acontece, a razão de eu estar pulando é que, primeiro, houve pais da igreja, me permite a expressão, é uma expressão que lá no Rio Grande do Sul a gente usava, não sei se usa aqui em São Paulo, fulano nem cheira nem fede. Se usa essa expressão aqui? Houve alguns pais da igreja que foram irrelevantes na história da igreja cristã. Foram dedicados e tal, mas não tem nada de tão assim, fora do normal, para ser destacado. E houve alguns, quando a gente menciona aqui o Clemente e o Inácio de Antioquia, e depois Policarpo, eu terei que mencionar Tertuliano, lá no ano 180, 200, por aí, o Atanásio, 300 e pouco, que eles foram divisores de água na condução da igreja, para consolidar algumas doutrinas que estavam sendo pisoteadas, iriam se perder,
talvez no tempo. Então, eu entendo que Deus os levantou para isso. E aí, eu já volto naquilo que sugeriu, mas só para dizer, e aí, nessa corrida, nessa andança, o que eu precisava falar, por isso que eu falei de dar um pulo na reforma, e de certa forma eu já dei para falar do Concílio de Trento, para falar da decisão, da teoria das duas fontes, a Bíblia e a Palavra de Deus, então da coerência da Igreja Católica nesse sentido, para falar o seguinte: nesses 1500 anos, porque Lutero, a pregação dele foi em 1500 e pouquinho para frente, nesses 1500 anos, como era a Igreja de Cristo? Como andou a Igreja de Cristo? Que doutrinas caracterizavam a Igreja de Cristo nesses 1500 anos? Vamos falar 1400, vamos tirar os 100 primeiros anos que estavam vivos todos os apóstolos, pelo menos João estava vivo. Então, do ano 100 ao ano 1500, então por 1400 anos, como é que a igreja andou? Irmãos, e isso para mim é relevante quando nós voltarmos a falar dos pais da igreja e as suas características. Houve grupos de cristãos em diferentes partes do mundo. Quando a gente fala do mundo, eu estou falando principalmente na Europa, mas no Oriente também. Houve grupos de cristãos que se mantiveram fiéis só à Bíblia, desprezando a tradição. Aquilo que era trazido a eles pela tradição, eles colocavam em confronto com o referencial, a Bíblia. Se houvesse harmonização com o ensino bíblico, eles aceitavam, senão não. Eles passaram a ser grupos esparsos. Eu estou falando muito antes de Lutero. Muito antes de Lutero. Repito, Lutero é no ano 1500. Eu estou falando de grupos do ano 300, do ano 400, do ano 500, do ano 600 e por aí vai. Vocês vão ler histórias de anabatistas. Aliás, eu estou com um livrinho aqui, a história dos anabatistas. Ao a gente estudar sobre eles, nós teremos que estudar sobre um alemão fantástico, Menno Simon. Ele era alemão ou austríaco? Bom, naquela época era tudo uma coisa só, acho que era Império Austro-Húngaro, alguma coisa assim, pegava tudo, Alemanha, Áustria, Hungria. Esse Menno Simon, ele era um anabatista. E a história de como ele dirigiu a igreja, o povo de Deus, eu estou falando de 1500. Só que antes, então, Simon era de 1500, e antes de 1500 já havia os anabatistas. Por que eu estou falando dos anabatistas? Porque dentre os anabatistas havia anabatistas sabatarianos. Guardadores do sábado. Eram anabatistas que guardavam o sábado. Então, irmãos, ao longo da história da igreja cristã, a igreja oficial se fechou num corpo de doutrina, tendo a Bíblia como base, e os pais da igreja, as decisões de concílio, para formar essa base em pé de igualdade. A igreja cristã, agora que eu estou falando, católica, apostólica, romana, tá? Mas, paralelamente à igreja católica, apostólica, romana, havia grupos espalhados que eram cristãos também, se consideravam católicos, apostólicos, mas que não concordavam com tudo que vinha de Roma por não encontrarem respaldo na Bíblia. De todos esses movimentos, o mais estrondoso foi o do alemão Martinho Lutero. Mas antes dele já tinha havido outros. E muitos deles martirizados. Sim, eu ia dizer, tu tirou da minha boca. Foram massacrados. É a história dos huguenotes, a história dos valdenses,
John Huss, não sei como é que é a pronúncia, H-U-S-S. A gente fala John Hus, mas eu acho que não é essa a pronúncia. Então, John Hus, queimado vivo, Zwinglio e muitos outros servos de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que a verdade do Evangelho Salvador sempre foi mantida como os adoradores de Deus. Eu venho de uma igreja, os irmãos sabem de onde eu vim, a minha conversão foi na igreja adventista, no Poço. Eu venho de uma igreja que surgiu em 1844, coincidentemente, no mesmo período surgiram, nos Estados Unidos, surgiram duas outras igrejas no mesmo período. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, e a Sociedade Torre de Vigia, Testemunhas de Jeová. Essas três igrejas surgiram ensinando que a verdade bíblica tinha caído. Por 1800 anos, quase 1800 anos, a verdade bíblica estava caída. E Deus levantou Joseph Smith, Deus levantou Charles Russell, Joseph Smith, fundador dos Mormons, Charles Russell e Rutherford, fundador da Testemunha de Jeová, e Ellen White, fundadora dos Adventistas. Deus levantou, cada uma dessas, Deus levantou eles para restaurar a verdade que tinha caído. E coincidentemente ou não, essas três igrejas, as primeiras literaturas deles eram em inglês. The Present Truth, a verdade presente. Cada uma se achava dona da verdade. E tinha, quando eu era adventista, a primeira coisa, eu encontrasse Jussi e ele diz assim: eu estou estudando a Bíblia. A primeira pergunta que o adventista faz: mas já conheceu a verdade? O que é a verdade? Não é que só Jesus salva. A verdade é o adventismo, é o pacote que eles têm para te oferecer. Isso é a verdade para eles lá. Estou querendo dizer com isso, irmãos, que é o contrário do que essas três igrejas ensinam. A verdade do Evangelho sempre esteve viva e vívida na prática do povo de Deus, muitas vezes na clandestinidade, muitas vezes em situação de perseguição, porque quando a igreja oficial deu as mãos ao Estado, ela passou a receber dinheiro do Estado e a espiritualidade dela enfraqueceu. As decisões eram mais políticas para agradar quem despejava dinheiro do que bíblica e espiritual. Esse é o ponto. Mas dizer que a verdade da revelação da palavra de Deus por um período esteve escondida, sepultada, eu já vi pastor adventista usar o período do obscurantismo que a gente estuda em história. Aí vem o iluminismo, para usar esse período para dizer que na igreja também o obscurantismo espiritual, que a verdade tinha caído por terra. E nós entendemos, nós cremos nas palavras de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está dizendo que não haveria perseguições, que o inimigo de Deus não se levantaria contra o povo. Jesus não disse isso. Realmente, os fiéis de Deus foram perseguidos e massacrados. Eu contava hoje no almoço, logo depois, de um desses heróis de Deus, que foi chamado, estava o imperador de Roma, e ele foi chamado para negar que Jesus é o Senhor e Rei, para adorar só o imperador. E ele se recusou a fazer. O imperador deu a oportunidade, ele continuou se recusando. O imperador chamou os algozes e mandou cortar a língua dele. Fecharam a língua dele e cortaram a língua dele. Não satisfeito, o imperador mandou pegar um alicate grandão e arrancar 2 membros do corpo dele. E arrancou. Feito isso, o imperador mandou arrancar mais 5 membros.
E depois disse: ele ainda está vivo, agora joga na fogueira para queimar vivo. E ele, estou falando de um dos pais da igreja. Irmãos, percebe como é estupidez de um crente julgar os pais da igreja, já que os pais da igreja trouxeram doutrinas espúrias para a fé cristã? Eu não consigo ver assim. Eu consigo ver que eles fizeram o seu melhor e eles foram fiéis a Jesus naquilo que eles tinham luz celestial para serem fiéis. Comentava com a Meire de manhã no café, que ela me trouxe. Eu vim do aeroporto para cá e tinha um café aqui lá embaixo. Comentava com ela o seguinte: eu vinha no avião lendo sobre esses pais da igreja que foram sacrificados, foram martirizados. E acho que foi Santo Inácio, o Inácio de Antioquia, que os irmãos da comunidade de cristãos, ele estava preso, quiseram ir lá fazer uma comitiva para não é raptar, é para fins libidinosos, né, França? A gente aprende em direito, a gente fala fulano raptou fulano. Em direito, rapto é para fim libidinoso. Qualquer outra coisa pode ser sequestro, rapto não. Mas vamos lá, mas quase saiu rápido ali. Quiseram pegaram, os cristãos queriam fazer o quê? Sequestrar, tirar ele da prisão. E ele escreveu para eles pedindo que não fizessem isso. Não impedissem de ele sofrer por Jesus, já que Jesus sofreu tanto por ele, que ele gostaria de participar desse sofrimento. E aí o que eu falei para ele depois de fazer esse comentário? Eu não li isso em livro nenhum que eu vou dizer agora. Não li, Rabino. Nunca ouvi alguém dizer, eu vou falar uma impressão minha. É só uma impressão. A minha impressão é de que Deus viu a fidelidade destes servos, dessas servas, teve mulheres mártires também, uma fidelidade tão intensa que Deus neutralizou a dor. Lembram dos 3 hebreus na fornalha? Nem um fio foi chamuscado. Lembra de Daniel na cova dos leões? Os leões ficaram vegetarianos durante todo o período que Daniel estava na cova. Então, esse Deus que age e atua, repito, irmãos, isso é uma coisa da minha cabeça, eu não li em lugar nenhum, não sei se é assim, é um mero achismo.